né? Só lembrando para vocês que às 18 horas a gente estará via Hangouts Meet resolvendo questões, discutindo, né? Interagindo na realidade, tá? E próxima semana a gente inicia estudo dos gases, finaliza estequiometria, iniciamos estudo dos gases. Bom? Bem, pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre cálculos estequiométricos, casos particulares. Grau de pureza, rendimento, excesso e reações sucessivas, que são, na realidade, quase 4 casos particulares da estequiometria. Tá bom? Então vamos começar aqui a falar um pouquinho, como a nossa aula de hoje é sobre cálculos estequiométricos. Cálculos estequiométricos. Só que hoje a gente vai falar, o nosso tema dos cálculos estequiométricos de hoje é exatamente sobre os casos particulares. Tá? Vou chamar aqui casos particulares. Como a gente já havia combinado, né? A gente já tinha dito semana passada, a estequiometria não passa nada mais nada menos do que uma simples receita de bolo, tá? Isso mesmo, desde a culinária até processos normais que a gente utilizamos em forma matemática, tá? A estequiometria não passa mais do que uma simples receita de que você for fazer na cozinha, né? Por exemplo, você quer fazer um pudim, você tem tanto de leite moça, tanto de ovos e assim sucessivamente. Então tem que ter aquela medida precisa para que o processo ele possa fluir. Só que dentro da parte química a gente vai falar em mol, em massa, em volume, tá? Em constante de Avogadro, que é 6 vezes 10 a 23, e assim sucessivamente. Tá bom? Eu quero falar aqui para vocês hoje, que eu já tinha comentado na semana passada, tínhamos introduzido, né, na realidade, o grau de pureza. Quando se falar em grau de pureza referente a uma substância, tá? A uma amostra, você tem que calcular a pureza dessa amostra ela sendo pura. Não se calcula o grau de pureza de uma amostra impura. Então, se lá na questão ele der uma porcentagem de uma amostra pura e ele der uma porcentagem de uma amostra impura, você deverá pegar a porcentagem da amostra pura. Então, quando se refere a grau de pureza também, é bem simples, é bem válido lembrarmos que quando se fala em grau de pureza, ele vai partir de uma amostra e essa amostra obrigatoriamente vai ter que estar no reagente da reação. Tá? Essa amostra que ele dá na questão, ele pode dar essa amostra em massa, ele pode dar essa amostra em volume e etc. Em constante e assim por diante. Portanto, que ele parta de uma amostra, que fique bem claro isso. Segundo o processo do grau de pureza, vai estar relacionado à questão em que a amostra a ser calculada, a amostra que deverá ser calculada, será a amostra de uma substância pura. Tá? De uma substância pura. Então, nada de impureza no sistema. Então, se lá na questão ele falar que uma amostra tem 40% de impureza, você deverá descartar essa impureza, certo? Então, você descarta e você passa a calcular em cima da pureza. Tá? Vamos supor que se ele está dando 40% de impureza, significa dizer que 60% da substância é puro. Então, você passa a calcular em cima dos 60% puro. Os 60% é de pureza. Consequentemente, é a parte que deverá ser
calculada no sistema. Tá? Então não tem, como se diz, segredo. É aplicar a regra de 3 simples. Tá? E ele pode também dar o teor de pureza e pedir a massa da substância. Vamos ver como é que funciona aqui um processo. Ó. Aqui eu vou ter, nesse exemplo, sobre pureza, o que eu tinha comentado com vocês já, né? Que era a decomposição do carbonato de cálcio, do calcário, né? Através de um processo de pirólise. E nesse processo aqui de decomposição do carbonato de cálcio, ele quer saber qual vai ser a massa de carbonato de cálcio. Então, abaixo dele coloco X gramas. Tá? A partir, vou colocar aqui ó, do lado, ó, qual será a massa de carbonato de cálcio a partir de 11,2 litros de CO2 nas CNTP quando o teor puro da amostra for 80%. Então ele vai perguntar isso aqui, tá? Qual será a massa de carbonato de cálcio? Então abaixo do carbonato de cálcio, o calcário, a gente coloca X gramas. A partir de 11,2 litros de CO2. Então abaixo do CO2, você vem e coloca 11,2 litros. Só que esses 11,2 litros, eles se encontram nas CNTP. Tá? Então, volume acima de volume, o volume nas CNTP é de 22,4 litros. E massa acima de massa, você teria que retirar o peso do calcário no sistema. Então, como é que se retira o peso do calcário? Separa o Ca do C e do O. Eu tenho um cálcio, eu tenho um carbono e eu tenho 3 oxigênios. Aí a massa do cálcio na tabela é 40, do carbono é 12 e a massa do oxigênio é 16. Então depois que você fizer isso aqui, ó, você vai ter 40, você vai ter 12 e você vai ter 48. Quando somarmos isso daqui, a gente vai obter 100 gramas de calcário. Isso é o peso molar do calcário, tá? Então aqui em cima a gente colocaria os 100 gramas do calcário. E agora, ó, ele quer saber na questão, na realidade, qual vai ser a massa quando o teor puro da amostra for de 80%. Quem é a amostra? A amostra é tudo que está relacionado ao reagente da reação. Então a amostra seria quem? O calcário. Então abaixo do calcário aqui, você vai colocar vezes 80%. Porque a massa que eu encontrar aqui, eu vou ter que fazer a porcentagem dela. Então, para que não possa ser feita uma segunda regra de 3 simples, então já multiplico direto dentro da própria regra de 3. Por que eu faço isso? Porque às vezes a pessoa acaba esquecendo no processo e acaba colocando a massa no sistema que encontrou. Se você encontrar X e quiser depois calcular os 80%, você pode calcular normalmente. Você vai fazer tanto que você encontrou está para 100%, 80% estará para quanto? Para X. E acabou essa história e o processo continua da mesma maneira, tá bom? Então aqui eu vou ter, ó, 80%, eu vou dividir isso aqui por 100, tá? Então aqui eu vou ter 0,8, né? 80% é 0,8, vezes 22,4, vezes X. Né? Meio pelos extremos, é isso? Igual a 100 vezes 11,2.
Então, aqui, ó, x vai ser igual a 100 vezes 11,2 dividido por 0,8 vezes 22,4. Aqui, automaticamente, eu vou cortar 11,2 por 22,4. Vai sobrar 2 aqui embaixo. Automaticamente, esse 100 aqui, automaticamente eu corto com esse 2 aqui, sobra 50. Então, aqui nós vamos ter 50 dividido por 0,8. Tá? Então, depois que você fizer isso daqui, você vai passar, ó, essa potência para cima, aumentando a casa decimal. A matemática me permite que eu faça isso. Então, eu vou ter 500 dividido por 8. Então, aqui eu vou ter aproximadamente 500 por 8, dá 6. Tá? Sobra 20, né? 20 por 8, dá, no caso, daria aproximadamente aí 500 por 8. No caso, sobraria 20, né? 20 dividido por 8 vai dar 1. Sobra 4. Aproximadamente 61,5 gramas de pureza no sistema. Tá? Aproximadamente isso, né? Acredito eu que seja isso. Se não for, não tem absolutamente nenhum problema. Mas como eu sou teimoso, eu vou fazer aqui, né? 500 dividido por 8. Ó, para quem quer aprender uma divisãozinha aqui, vai 6, né? Sobra 4, sobra 2, que dá 48. Então, 20 por 8 vai dar 2, né? Ó, já tinha errado. Vai dar 62,5, né? Aí aqui sobra 4. Acrescenta uma vírgula, um 0, e aqui vai dar um 5. 62,5. Essa é a massa que a gente deverá obter quando o sistema apresentar uma pureza de exatamente 80%. Tá bom? Então, essa é a massa real. Beleza, gente? Então, isso aqui é a pureza do sistema. Tá? Lembrar que pureza sempre parte de uma amostra, sempre parte do princípio relacionado à amostra, e que essa amostra sempre estará no reagente. Não esquece disso. A amostra sempre estará no reagente. Ok? Então, vamos lá. Vamos dar aquela continuada. Vamos ver agora o segundo caso particular, que vai ser o reagente em excesso, né? Que muita gente tem dúvida e essa é a hora da gente tirar a dúvida de vocês. Quando se fala em reagente em excesso, se fala também em reagente limitante. O próprio nome já vem dizendo o que vem a ser excesso. Excesso, gente, é tudo aquilo que é colocar demais, tá? Excesso é uma coisa que passou do permitido. Então, a gente tem que partir desse princípio aí, tá? Então, quando a gente fala de caso particular relacionado a reagente em excesso, nós temos que lembrar o seguinte: o próprio nome já vem dizendo, reagente em excesso. A gente vai descobrir qual dos reagentes está em excesso, qual dos reagentes foi colocado a mais no sistema. Mas para isso é necessário que a gente saiba quantidades iniciais. Ó, primeira dica de excesso, lá na questão tem que dar quantidades iniciais. E essas quantidades iniciais que ele der na questão podem ser quantidades relativamente relacionadas, né, no caso, a massa, quantidades relacionadas a volume, quantidade relacionadas a mols e etc. Depende muito da questão. Portanto, que ele dê quantidades iniciais e que essas quantidades iniciais estejam obrigatoriamente aonde? No reagente. Não esquece disso. Tá? Essas quantidades têm que estar obrigatoriamente no reagente do sistema.
Depois que você fizer esse processo aí você vai para a segunda análise. Você vai analisar as quantidades que você vai encontrar final com a quantidade que você já tem de forma inicial. Então você vai obter o resultado de duas quantidades, né? Então você vai ter a quantidade inicial e você vai ter a quantidade final. Pode acontecer duas coisas. A primeira coisa é que se a quantidade inicial for maior que a quantidade final, consequentemente ele me deu de mais e eu precisei de menos. Então isso vai ser chamado de quê? De excesso. O excesso ocorre quando na reação ele dá de mais e eu necessito de quê? De menos. Se a quantidade inicial que você tem for menor do que da que você encontrou, consequentemente ele será o reagente o que nós chamamos limitante. Esse reagente limitante. Quando se fala também em reagente em excesso, você deve lembrar que tudo que está em excesso em uma reação química deverá ser desprezado, né? Porque o excesso não serve para a gente, né? Excesso é quando passou em quantidade demais. Então, uma coisa que vocês não podem esquecer é que o excesso obrigatoriamente deverá ser desprezado. E quando se fala em reagente limitante, o reagente limitante é a parte que deverá ser o quê? Calculada. O reagente limitante é a parte que deverá ser calculada. Excesso despreza, limitante que se calcula, tá bom? Então vejamos aqui um exemplo como funciona. Já caiu em Enem excesso, já caiu em Enem pureza e já caiu em Enem rendimento. Tá? Então fica atento, às vezes o Enem gosta muito de misturar rendimento com excesso, rendimento com pureza. Então isso é muito relativo nas provas de Enem, ok? Então se liga aqui, ó, nesse exemplo que eu vou colocar para vocês. Quando se fala em excesso, aqui eu vou ter uma reação do tipo H2 mais O2 produzindo H2O. Inicialmente na questão, eu vou colocar 30 gramas de H2 com 270 gramas de O2. E eu vou querer saber qual será a massa de água no sistema. Vou botar X gramas aqui. Tá? Então o sistema começou assim. Eu tenho 30 gramas de H2, eu tenho 270 gramas de quem? De O2. E quero saber qual vai ser a massa de água. Então, como é que eu vou saber a massa da água se eu tenho duas massas? Então, eu tenho certeza que uma dessas duas massas estará o quê? Em excesso. Para você descobrir qual das duas está em excesso, o que é que você vai fazer? Você vai fazer uma regra de 3 simples envolvendo massas. Mas antes da regra de 3, você vai ter que fazer o balanceamento da equação. Aí o balanceamento aqui você tem 2 hidrogênios aqui, do outro lado você tem 2 hidrogênios. O hidrogênio está balanceado. Mas aqui tem 2 oxigênios e do outro lado só tem 1 oxigênio. Então aqui eu posso colocar 1 sobre 2. E aí eu faço o balanceamento do oxigênio no sistema. Caso contrário, você pode colocar 2 aqui e 2 aqui, faz o balanceamento estequiométrico do mesmo jeito e calcula normalmente o processo em utilização. Então vamos lá. Então eu vou escolher um dos dois, tá? Um dos dois eu escolho. Aí eu vou lá, vou encontrar a massa final do processo. Vou primeiro escolher o H2. Então abaixo dele eu vou colocar X gramas, que eu quero saber a massa final, porque a inicial eu já tenho, a partir de 270 gramas de oxigênio. Então, abaixo do O2 eu coloco a massa que ele me deu, que foi de 270 gramas. Lembra da regra? Massa acima de massa, massa acima de massa. Aí você vai ter massa acima de massa, o hidrogênio eu tenho 1, só que eu tenho 1 vezes 2 vai dar quanto? 2 gramas no sistema. E aqui massa acima de massa. Eu vou ter 1 meio vezes 2. 1 meio vezes 2, ou seja, metade de 2 é 1.
Então, a massa do oxigênio é quanto? O peso molar dele? 32. Então, 32 gramas. Depois que você fizer isso, faz a regra de 3 simples, meio pelos extremos. E você, então, vai obter 32x igual a 2 vezes 270. Então, x vai ser igual a 2 vezes 270 dividido por 32, né? Então, aqui, ó, eu pego, automaticamente, já corto aqui 2 com 32, me resta quanto? 16. E se eu dividir 270 por 16, vai me dar 33,75, aproximadamente. Então, essa é a quantidade de quê? De H2 no sistema. Qual foi a quantidade inicial do H2 do sistema? Foi 30. A quantidade final do H2 no sistema foi quanto? Opa, gente, não é 32 não, desculpa. Aqui eu errei, ó, aqui é 16, tá? 16 gramas. 16, então aqui corta, sobra 8, né? É que quando a gente dividir aqui 270 por 8, é que vai dar 33,75 aproximadamente, tá? 16 porque a massa do oxigênio é 16. Eu estava colocando 32 no sistema, exatamente porque eu tinha multiplicado por 2, mas é 16, tá bom? Porque aqui tem 1 meio vezes 2, vai dar 1. E a massa do oxigênio é 16. Ok? Perdão. Aí aqui você tem a massa final desse sistema, que é 33,75, e a massa inicial é 30 gramas. E aí? Ele deu de mais e eu estou precisando de quê? De menos. Então, já sei que o H2 é o limitante. Por quê? Porque a quantidade inicial está sendo menor que a quantidade final. Quando isso acontecer, o processo é chamado de reagente limitante. Significa dizer que o excesso é o O2. Mas como é que eu provo que o O2 é excesso? Se ele pedir para provar e se ele quiser saber quanto de excesso foi na reação. Aí você vem aqui, ó, continua no mesmo processo, tá? Aí você coloca aqui H2 mais O2, produzindo H2O. Repete a equação, porque você tem que fazer de forma bem bacaninha no processo, tá? Coloca um meio no sistema. E aqui você vai fazer o seguinte. Aqui você vai fazer a estequiometria do processo, né? Você vai ter aqui qual vai ser a massa do O2 a partir exatamente de 30 gramas de hidrogênio. Então, abaixo do hidrogênio você coloca os 30. Essa parte de cima permanece a mesma. Ó. A parte de cima permanece a mesma. Então, aqui você vai ter 2 gramas de H2 e aqui você terá 16 gramas de O2 no sistema. Tá bom? Então, depois de montada a regra de 3, faz meio pelos extremos. Ó, x vai ser igual a 30 vezes 16 dividido por 2. Né? 2x, né? Dividido por 2. Então, quando eu cortar 30 com 16 com 2, vai dar 8. 8 vezes 30 vai me dar quanto? 240 gramas de oxigênio. Portanto, o início foi quanto? 270. Ele me deu de mais, eu estou precisando de quê? De menos. Então, o meu excesso, ó, a quantidade aqui inicial foi maior que a quantidade final. Então, eu sei que ele está em excesso. O meu excesso foi de quanto? Foi de 270 gramas, que é a massa inicial, menos os 240 que eu encontrei. Então, o excesso aqui foi de 30 gramas. Esse foi o meu excesso. Caso ele peça. Mas ele está pedindo o que, na realidade? Ele está pedindo a massa de água no sistema. Se ele está pedindo a massa de água no sistema, o que é que a gente vai fazer? A gente descarta o excesso, que no caso é o O2, e calcula a massa sobre o limitante. Tá bom? Então, logo, ó, trazendo para cá, logo, a equação vai ficar H2 mais 1 meio de O2 produzindo H2O.
Eu já identifiquei que o gás oxigênio é o excesso do problema, então o excesso ele deverá ser desprezado, então esse camarada é o excesso. Tá? E eu vou passar a calcular a massa de água, que é o que ele quer saber, a partir do limitante, que vai ser quem? O hidrogênio. Quanto é a massa do limitante? 30. Você não pega a massa de baixo. A massa de baixo, que é a massa final, você só pega para calcular se o reagente está ou não em excesso. Essa massa de baixo é só para isso. A de cima é que é onde está o princípio da equivalência. Então, a massa de água a partir dos 30 gramas do H2 no processo. Então, aqui você vem e coloca massa acima de massa. Quanto é a massa do hidrogênio? A massa do hidrogênio é 2. E aqui, ó, massa acima de massa, você retira a massa da molécula de água. Então, eu tenho 2 hidrogênios e 1 oxigênio, né? Então, aqui vai ser 1 vezes 2 vai dar 2 e a massa do oxigênio é 16. Então, a massa da água vai dar 18 gramas. Depois que você fizer isso daqui, você vai ter 2x igual a 30 vezes 18. Então, x vai ser igual a 30 vezes 18 sobre 2, onde eu tenho aqui que 18 dividido por 2 é 9. Então, 9 vezes 30 vai me dar uma massa de quanto de água? 270 gramas de água no processo. Tá? É o que ele está pedindo na questão. Foi mera coincidência na realidade, porque esses 270 bateu aqui com esses 270 da água. Beleza? Então, isso daí é quando se fala em reagente em excesso. Bacana? Na realidade, gente, eu estou vendo aqui foram problemas técnicos, tá? Então aqui eu corrigi a massa é 16, a massa do oxigênio é 16. Porque aqui 1 meio vezes 2 vai dar 1. Então, um oxigênio, a massa do oxigênio é 16. Então, 1 vezes 16 vai dar 16. Só foi um problema técnico, né? Porque a gente, quando às vezes faz ao vivo assim, a gente sente mais essa emoção. Tá bom? Vamos para o terceiro caso particular, que é o rendimento. Vai estar salva, viu, gente? Essa live aí, mais tarde eu já posto no YouTube, no nosso canal. E aí você assiste com mais tranquilidade, revê mais tranquilamente todo o processo que fica fluindo. Vamos lá. Terceiro caso particular, a gente vai falar agora sobre rendimento. O que eu quero que vocês lembrem de rendimento lá na prova do Enem é que quando se fala em rendimento, esse rendimento está associado a produtos. Olha só, se a gente voltar um pouquinho, a gente vê que pureza é relacionada a reagente, rendimento é relacionado a produto. Tudo que se rende numa reação sempre vai estar no produto dela. Então não esquece disso, rendimento é o que você produziu num sistema. Então, primeira dica de rendimento é que o rendimento estará sempre no produto, tudo que rende vai estar no produto de uma reação. E que esse rendimento a ser estabelecido no processo, ele pode ser visto de 3 maneiras. Ele pode ser visto um rendimento que nós chamamos de rendimento teórico, um rendimento teórico. O rendimento ele pode ser um rendimento prático. E o rendimento ele pode ser
percentual. Ele pode vir em porcentagens. Então, quando se fala nesses três rendimentos aqui, o que a gente estuda mais e o que cai mais no Enem, que é o que vocês estão estudando aqui, é o rendimento percentual. Tá bom, gente? Esse aqui é o que vem em porcentagem, é o rendimento que vai vir em porcentagem para vocês. Às vezes ele dá a porcentagem e às vezes ele pede a porcentagem do sistema. Do mesmo jeito que você pode fazer. Se você sabe ir, você vai saber o que? Voltar na equação, né? E que o rendimento também de um processo estequiométrico, ele acontece a partir de um reagente limitante. Não se calcula rendimento a partir de excesso. Lembra mais uma vez, excesso, impureza em uma reação deve ser eliminado. Tá? Então você sempre elimina esse processo aí. Então olha só, no Enem, que a gente vai fazer questões, né? No Enem caiu uma relação entre rendimento e reagente limitante. Reagente em excesso, no caso. Para você fazer o princípio da equivalência, né? O princípio da equivalência quimicamente falando, óbvio, evidente. E essa questão ele envolvia duas porcentagens. Ele dava a porcentagem da pureza da amostra e ele dava a porcentagem do rendimento. Tá? E ele queria saber no processo como aconteceria. Então isso a gente vai guardar para depois, naquele momento especial com vocês, e eu mostro bem direitinho como funciona, tá bom? Então, vou mostrar aqui um exemplo de rendimento, um processo em rendimento. Eu vou pegar aqui o processo de Haber-Bosch, né, síntese da produção da amônia. E nessa síntese de produção da amônia, ele diz o seguinte: partindo de 42 gramas de N2, qual será o rendimento da reação a partir de, deixe-me ver aqui, a partir de 22,4 litros de NH3 nas CNTP. Tá? Partindo de 48 gramas de N2. Então, abaixo do N2, nós vamos colocar 42 gramas de N2. Ele quer saber o rendimento da reação, ele quer saber esse rendimento da reação em porcentagem, tá? Esqueci de colocar aqui, ele quer saber percentual, rendimento percentual do processo, a partir de 22,4 litros de NH3. Então, abaixo aqui do NH3, você vai colocar os 22,4 litros. Tá bom? Então, isso é o que ele está dando na questão. Ele está dando 42 gramas de N2 e ele está dando 22,4 litros de NH3, no caso de amônia, na reação. Lembrar que massa acima de massa, a massa do nitrogênio é 14, só que eu vou ter 14 duas vezes. Então, 14 vezes 2 vai me proporcionar quanto? 28 gramas. E aqui, ó, volume acima de volume. Então, nesse caso aqui, você teria 2 vezes 22,4 litros, que é o volume de um gás na CNTP, né? Nas condições normais de temperatura e pressão. Só que ele quer saber o rendimento percentual.
Então, toda vez que ele falar em rendimento, você vai lá no produto. Quem está no produto, o N2 ou o NH3? Óbvio, é evidente que é o NH3, depois da seta, né? Então, lá no produto, você vai pegar e vai calcular o rendimento percentual dessa amostra. Então, já calcula direto vezes por cento aqui. Tá bom? Esse por cento é o resultado do rendimento percentual desse sistema. Aí aqui você vai ter, ó, 42 vezes 2 vezes 22,4%, tá? Porque meio pelos extremos, né? Igual a 28 vezes 22,4 litros do sistema. Automaticamente eu já posso cortar esse com esse, né? Eu já vou nem passar dividindo, já vou cortar aí direto no sistema. Então aqui a gente vai ter que a porcentagem desse sistema vai ser de 28 dividido por 84. Só que eu não vou fazer 84, eu vou fazer 42 vezes quanto? Vezes 2. Porque fica melhor de simplificar aqui, né? Ó, 28 por 2 vai me sobrar quanto em cima? 14, né? Então, o meu porcento aqui vai ser de 14 dividido por quanto? Por 42, né? Então, 14 por 42 vai dar aqui, ó, exatamente 1/3. Tá? Vai dar exatamente aí 1/3 do valor proporcional. Então, a gente vai ter, ó, 0,33, né? Que vai ser o valor. Só que ele pede 0,333, por exemplo. Só que ele pede o valor do rendimento desse sistema. Então, a gente vem aqui e multiplica por 100, porque é percentual, né? E aqui você vai ter aproximadamente 33,3% de rendimento dessa reação. É um rendimento baixo, mas é um rendimento considerável, tá? Já aconteceu em termos laboratoriais de equações apresentarem rendimentos acima de 100%. Mas é porque o reagente está vencido, alguma coisa que você foi calcular, alguma substância impura que teve presente dentro da amostra, esse rendimento foi afetado, tá? E você acabou encontrando um rendimento acima de 100%. Tá? Mas é desse jeito. Então, vamos recapitular. Se fosse pureza, a porcentagem da amostra seria aqui. Tá? Se fosse pureza. Como é rendimento, a porcentagem está no produto. E vale lembrar para vocês também que o rendimento sempre é diretamente proporcional à pureza. Olha que bacana saber disso. O rendimento de uma reação sempre é diretamente proporcional ao grau de pureza. Então, as porcentagens tanto da pureza como do rendimento, elas vão se encontrar no sistema. Tá? Não esquece disso, isso é uma dica quentíssima para que você que está se preparando aí para o Enem se ligue, tá? Então, mais uma vez, ó, o rendimento é diretamente proporcional à pureza. Então, você faz aqui meio pelos extremos e aí calcula tanto o percentual do rendimento como o percentual da pureza, os dois juntos. Vamos fazer questões sobre esse assunto também, tá bom? E para finalizarmos, a questão das reações sucessivas, né? Os processos que envolvem dentre si reações sucessivas. Ok? Mais um caso particular, esse aqui bem rapidinho. Reações, quando ele falar em reações sucessivas, você vai lembrar que essas reações sucessivas vão estar relacionadas, ó, quarto tópico, reações. Já caiu também Enem, sucessivas, vão estar relacionadas às séries de reações, tá? Então, as séries de reações.
mais precisamente dizendo sequências de reações, né? Por exemplo, o processo da chuva ácida, né? Ó, chuva ácida é um processo de série de reações e pode ser aplicado em processos de reações sucessivas também. Então aqui você tem, por exemplo, o enxofre reage com o oxigênio do ar, produzindo dióxido de enxofre, né? O SO2. Esse enxofre é queimado pelo oxigênio, né? Pelo comburente. Em seguida, o dióxido de enxofre vai reagir novamente com o comburente, que é o gás oxigênio, e produzir o trióxido de enxofre. Este, ao reagir com a água presente nas nuvens, vai formar o que nós chamamos de ácido sulfúrico, que é o ácido presente nas chuvas ácidas. Tá? Então, essa equação de cima está balanceada, a equação de baixo está balanceada, mas a equação do meio não está balanceada. Então, o que é que a gente faz? Aqui eu tenho SO2, aqui eu tenho um S e um S, 2 oxigênios mais 2 formam 4, aqui eu tenho 3 oxigênios. Então, para que eu possa balancear esse oxigênio aqui, eu vou colocar um meio, porque se eu colocar um meio, eu vou ter 2 daqui com mais 1 daqui, né? Que vai dar 3 e do outro lado também dará 3. Aí eu venho aqui, ó, somo as equações e venho para a obtenção da equação principal do processo. A equação principal eu vou cortar SO2 que está no reagente com o SO2 que está no produto. Tá? E vou cortar esse SO3 que está no reagente com o SO3 que está no produto. E aí, consequentemente, tem mais alguém para a gente cortar? Não, só é baixar as equações. Então aqui você vai ter um S, mais, prestem atenção aqui, eu tenho 1 mol de oxigênio com mais meio mol de oxigênio. A gente vai ter quanto aqui no sistema? 3 mols de O2. Mais água. E aí acabou o cartucho do reagente, a gente agora vai para o produto. No produto a gente vai ter a produção de quem? De H2SO4. E aí, galera, fica facinho da Silva de você calcular, porque a partir da reação sucessiva, você vai obter a reação global do processo. O nome dessa equação aqui é chamada de equação global. É a partir dessa equação global que você deverá calcular o sistema. Tá bom? Então aqui você pode encontrar rendimento, você pode encontrar excesso, você pode encontrar pureza de todo o processo. Tá bom, gente? Então a gente finaliza cálculos estequiométricos, tá? Essa aula de hoje a gente está finalizando estequiometria. E agora é somente a prática, né? A hora da prática, dos processos práticos, tá bom? Se alguém quiser tirar dúvida aí, eu vou tirar aqui 10 minutinhos para que vocês possam fazer algumas perguntas aí para o nosso aluno DI, tá? Eu vou abrir essa sessão hoje, porque eu sei que alguém possa ser que esteja alguma pergunta para fazer via chat, tá? E já lembrando que nós vamos ter encontro via Meet, tá? Aquelas duvidazinhas que você tem, anota no caderno nesse período aí, das 16 até às 18, você fica anotando sua dúvida e aí a gente tira às 18 horas, ok? Deixa eu ver se tem alguma dúvida, se alguém quer falar. O sistema, eu vou abrir essa sessão. E aí, pessoal, ó, surgiu dúvida aqui. Tem que sempre balancear primeiro antes de sair somando, sim, Heitor. Sempre você tem que somar primeiro para depois você sair balanceando. Aliás, tem que sempre balancear primeiro para depois você sair somando. Desse jeito. Tá? Isso só acontece em reações sucessivas. Mais alguma pergunta? Para a gente finalizar. Gente, não esquece, nosso encontro hoje é às 18 horas em ponto. Tá? Então esteja lá, já separei umas questões bacanas aqui para a gente discutir. Vou resolver questões do Enem. Tá? Essa aula não é uma aula de se perder. Beleza, gente? Então vamos ficando por aqui. Tá? Então até mais tarde, às 18 horas, a gente se encontra lá no nosso cantinho, exclusividade do nosso aluno Química Aplicada. Beijo a todos, um abraço e até mais tarde. Opa, surgiu uma dúvida aqui. Sempre que houver um reagente limitante, haverá um excesso? Sim, sempre que tiver
um reagente limitante sempre terá um excesso. Valeu, gente. Beijo no coração. Até mais tarde. Se vocês tiverem dúvidas, certo? Aí vocês me procuram. Valeu!